Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Hoje eu vou falar um pouco do que eu estou esperando, porque o mercado americano está querendo iniciar um pullback. Então a gente vai ver que isso pode refletir dentro das criptos. A gente sabe que as criptos deu uma boa esticada. Cara, nas últimas semanas a gente teve movimentos eufóricos, a gente teve muitas altas expressivas. Vou falar de AGEX também, como que eu tô olhando pro ativo, um ativo que tá super hypado também. Hoje a gente vai trocar uma ideia mais sobre o curto prazo. Não vou falar sobre o longo prazo com vocês, cara. Ontem soltei um vídeo aqui, durante a semana passada soltei vários vídeos também falando qual que é a minha visão pro ciclo do mercado, em que fase nós estamos pensando em ciclo de mercado, pensando em montar a carteira como investidor. Hoje eu vou sentar aqui na cadeira e falar como trader mesmo com vocês o que eu estou esperando para os próximos dias. Então hoje a análise vai ser puramente do curto prazo, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e também para mostrar que esse conteúdo está sendo relevante. Bom, para a gente começar, passando aqui no mercado americano, vou falar com vocês de BTC, vou falar de AGEX também e de algumas altcoins. Mas primeiro de tudo, olhando para o mercado americano, a gente vê que o S&P, ele tá em uma região aqui, na mesma região de topo aqui da região dos últimos dias, né? Tô olhando para futuros do S&P, a gente tá nessa região aqui, mas a gente tá sem muita força para fazer o rompimento. Veja que a gente já tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias já dentro dessa região. Isso daqui mostra que a gente tá um pouco sem força do movimento de alta. A gente tá tendo uma pequena exaustão. Se a gente vê o RSI, a gente chegou próximos das regiões de sobrecomprados, que foi as regiões que caracterizaram os topos do nosso bear market durante toda a queda, tá? A gente chegou mais ou menos nessa região e a gente vê que o S&P, ele tá com essa dificuldade, ou seja, ele pode fazer um pullback e vai ser muito saudável que ele faça esse pullback, cara. Ele pode voltar aí da última pernada, uma retração de Fibonacci, pode voltar até 0,618, pode voltar até os 4.000 pontos ali. Olha só, a gente tem essa linha de tendência de alta. Seria saudável o S&P fazer uma correção, vir até essa linha de tendência de alta, se segurar, buscar esse fôlego no RSI, que é exatamente buscar um pouco dessa força compradora, né? A gente voltar ali mais ou menos para uma região de 40, de 50 do RSI, para depois ele voltar a subir lá na frente. Ele pode romper aqui? Pode ir embora? Sim, ele pode romper e ele pode ir embora, mas a gente tem mais resistências a serem enfrentadas logo em seguida. Se a gente romper essa região aqui, ó, que o preço está consolidando, tentando se segurar ali com um pouco de dificuldade para passar, a gente vai ter uma resistência logo aqui em cima. Ou seja, se ele subir sem tanta força, sem dar um alívio no RSI, com essa exaustão da ponta compradora, cara, no máximo ele vai chegar nos 4.300 ali, só que eu não acredito que ele vai subir, eu acredito que ele vai retrair, porque o S&P, a Nasdaq, cara, isso tudo é um índice, onde ele compõe várias empresas. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu também tenho investimentos no mercado americano, eu também opero no mercado americano, não só cripto, cara, tenho renda fixa, também tenho várias fontes de renda. E o mercado americano, quando eu olho para as ações, a gente está bem esticado. E eu estou falando isso como investidor mesmo. Por exemplo, eu estou olhando em pontas vendedoras nesse momento. Por exemplo, eu tenho Microsoft na carteira também, eu estou vendendo uma Microsoft já desde esse ponto aqui, ó, onde está marcado essa parte de venda para vocês, porque o RSI está começando a chegar em sobrecompra, a gente está tendo exaustão da ponta compradora, olha como a gente está começando a ter bastante volumes vendedores. No dia de ontem a gente teve um grande volume vendedor, fiz vendas na abertura do mercado ontem, fiz vendas na abertura do mercado hoje também, porque a gente já tá bem esticado e a gente tem que dar uma retraída aí, tem que dar uma esfriada. Cara, seja um pullback para pegar esse movimento semanal, né? Se a gente traçar aqui, ó, a gente vai ver que é uma altas semanais. A gente pode fazer pullbacks para ter essa retração semanal aqui, ó.
que seria um pullback mais longo, um pullback mais profundo em Microsoft, por exemplo, só que a gente precisa fazer um pullback, nem que seja voltar até 0,382 ali de Fibonacci, mas a gente já vê que tá entrando exaustão, tanto em Microsoft, Apple também é um outro ativo que eu tenho, que eu tô vendendo também, porque, novamente, mais um ativo onde a gente tá tendo movimentações eufóricas. Olha o grande volume comprador, exaustão da ponta compradora. O esforço foi muito alto para a gente romper essa resistência e não conseguiu romper. A gente já tá alguns dias preso nessa região, o RSI já embicou para baixo, ou seja, a gente já começa a entrar em movimentos de retração. Isso mesmo, até os bancos aqui, se a gente olhar Bank of America, olha só, Bank of America também, a gente tem o RSI chegando nessas regiões de sobrecompra também, já com uma certa dificuldade de passar essas regiões. Google eu não tenho na carteira, mas olha só como que Google está caindo bem, ela já formou topo, um grande gap de alta. Olha esse volume vendedor que a gente teve em Google. Obviamente está tendo uma concorrência agora entre Google e Microsoft por conta do ChatGPT. Cara, tem vários fatores para Google também estar caindo, está perdendo market share. Mas olhando para tudo isso, olhando para todas as ações e olhando para o meu sentimento na Bolsa Americana, é um sentimento de que, cara, eu já surfei um bom período dessa alta, comprei lá embaixo, comprei lá quando a gente estava no caos, cara, já estou realizando algumas operações, um swing trade que eu peguei aí alguns dias, algumas semanas, desde o começo de janeiro, eu estava comprando e a Bolsa Americana veio subindo. E nesse momento eu começo a sentir como investidor que a gente precisa de um pullback. Já prefiro ficar fora, já prefiro ficar com a bunda na parede para algumas operações do curto prazo, simplesmente esperando um pullback. E quando a gente olha para os ativos, eles estão claramente, cara, com dificuldade para passar essas regiões. Olha só, a Apple como está com dificuldade. 1, 2, 3... 4, 5 dias já nessa mesma região. A gente está tendo uma dificuldade. Pode passar? Pode ir embora? Sim, cara, pode passar, pode ir embora. Como se a gente olhar para o S&P também pode passar, pode ir embora, mas é o que eu falei, tem novas resistências a serem enfrentados aí na frente. Então, eu não estou tão bullish com o curtíssimo prazo, exatamente com o mercado americano. E por que eu tô falando isso com vocês? Porque a gente sabe que a gente teve um grande rally aí de alta, BTC veio dos 16, foi parar nos 36, a gente teve AGIX subindo 1000%, a gente teve vários ativos subindo muito no mercado cripto. E a gente sabe que entramos em uma fase de lateralização, de estabilização dos preços nesse momento. E o que eu estou olhando é que se o mercado americano começar a retrair, a gente pode ter a influência no mercado cripto, do mercado cripto fazer o raio do pullback. Algo que a gente vem falando aqui no canal há muito tempo, do BTC criar o pullback dele, voltar ali até mais ou menos os $20 mil, alguma coisa mais baixo desse patamar que nós estamos hoje. E se a gente começar a olhar para o mercado cripto, olha só, se a gente olha para o BTC, o book do BTC está bem carregado em ordens de venda. A gente está tendo bastante pressões vendedoras, onde num gráfico de 1 hora a gente já está formando topos e fundos descendentes também. Olha só, a gente acabou de enfrentar aqui uma grande região de ordens, tinha quase 1000 ordens de BTC de venda aqui nessa região. Então a gente está com bastante dificuldade para passar essas regiões. E aí a gente vai ter os nossos suportes mais fortes ali lá para os 21.500. Ou seja, a gente hoje, quando a gente olha para o BTC aqui, olha só, a gente está em uma região de suporte. Qual que é essa região de suporte? É a base desse canal, é a mínima que a gente fez lá dia 22 de janeiro. A gente está nessa mínima aqui, a gente está nessa lateralização. Só que veja que dentro de toda a movimentação semanal, a gente não deu pullback nenhum. Se a gente traçar uma Fibonacci aqui, da movimentação semanal, a gente vai ver que a gente não fez pullback nenhum. E um pullback até os 21.200 ali, mais ou menos, que é exatamente aonde o book está carregado. Olha só, o book está carregado ali nos 21.500. Então, dar um pullback até essa região seria muito saudável, seria muito
muito bom para a gente continuar essa movimentação de alta em gráficos semanais, porque esse pullback aqui ele vai fazer com que RSI, por exemplo, no diário, ele dê uma boa esfriada. O RSI no diário já esfriou bem, tá? A gente já está numa região de 50. Pro curto prazo, a gente está até em uma região de ponto de compra. Por que a gente está em uma região de ponto de compra? Cara, você compra suporte, você vende resistência. Então, quando a gente olha para o BTC está em ponto de suporte. Se segurou nessa região, mostrou reversão, cara, amanhã pode ser um candle de entrada, pensando mais num curto prazo, caso a gente feche assim do jeito que nós estamos. Amanhã tem um candle fazendo um rompimento desse topo aqui, entrada no rompimento do topo com stop aqui abaixo de 3%. Só que tem a chance sim de pegar seu stop, sempre vai ter essa chance. Se pegar seu stop, tá tudo bem, você não sai do mercado e simplesmente vai chorar, deitar debaixo da mesa. Não, você vai olhar para a próxima movimentação. Perdeu essa região? Qual que é o próximo suporte? Os 21.500 ali. E aí você toma um stop e reentra lá embaixo na hora que ele formar um candle de reversão. Porque pode ter certeza que na hora que ele bater nesse número de ordens aqui, a gente tem 1.100 BTCs no book da Binance. Na hora que o preço bater dentro dessa região aqui, ele vai voltar. Queira ter ordens junto com essas ordens aqui no book do que contra essas ordens, beleza? Então assim, olhando pro BTC, curtíssimo prazo, a gente tá em um ponto de compra com uma chance de tomar um stop. Olha só, se a gente olha para um gráfico de 4 horas, a gente já tem um candle de reversão nessa região. Até mesmo para hoje, isso daqui dá operações de entrada. Obviamente, isso daqui não é recomendação de investimento, é simplesmente como que eu penso, como que eu opero no mercado. Mas aqui, ó, dá entrada no mercado, dá uma entrada com stop curto ali já, ó. A gente já tem um stop de 2%. E, cara, é simplesmente probabilidade. Não dá para ter certeza se o mercado vai subir, não dá para ter certeza se o mercado vai cair acompanhando, por exemplo, as ações americanas, as ações americanas não, as ações dos Estados Unidos. Não dá para saber se o mercado americano vai retrair e vai puxar o BTC. Então, cara, você tem pontos de entrada com stop. Tomou o stop, não senta debaixo da mesa e vai chorar. Você sabe que se perder essa região aqui, cara, o preço vai vir buscar aqui embaixo. Então, nos próximos dias, a gente pode chegar nessas regiões. E aí, nessas regiões, novamente, é uma região com ponto de entrada, até mesmo para deixar a ordem no book já e não esperar o preço chegar nessa região, porque tem muita ordem aqui. Cara, deixou uma ordem no book um pouco acima dessa região, beleza? É uma boa estratégia. Então a gente pode vir para buscar essas regiões mais aqui embaixo, mesmo que a gente está dando oportunidade nesse momento, cara, você consegue sim ter essa nova oportunidade lá embaixo. O mercado financeiro, cara, você tem que ser mais malaco. Você vai sim tomar risco. Por exemplo, cara, entrar em uma operação aqui no BTC, simplesmente, putz, tá bem próximo ali, a gente tem o cenário caótico, a gente tem tudo, pode contribuir para ir mais baixo? Sim, pode contribuir para ir mais baixo, mas também pode não contribuir. Então, o mercado financeiro é simplesmente você tomar os riscos e tomar uma decisão, cara. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que estão esperando o BTC a $10 mil até hoje, que é o preço perfeito, é o cenário perfeito, a taxa de juros em zero, sem conflito entre países. Tem pessoas que vão esperar o cenário perfeito. Só que nesses cenários, cara, nunca vai acontecer, porque nunca vai chegar esses cenários, beleza? Então, quando a gente olha para o BTC, é isso que a gente tem. Quando a gente olha para o Ether ele tá nesse canal de alta aqui, só que ele tá na meiuca do canal. Então não dá para falar que o Ether tá em bom ponto de compra, porque um bom ponto de compra seria na base do canal. Se a gente tivesse próximo de algum desses fundos aqui, isso seria ponto de compra. O Ether, eu já não olho para ele como dando oportunidade nesse momento. Cara, o Ether tá simplesmente lateral ali
e aí novas oportunidades vai ser uma próxima movimentação, ou quando ele chegar nessa região, ou se ele perder essa região e voltar aqui na mínima, nos 1.500, aí aqui talvez seja oportunidade de compra. Mas no Ether eu não consigo olhar para ele nesse momento e enxergar a oportunidade de compra. Mesmo olhando para gráficos de 4 horas, a gente pode ter um suporte curto aqui, mas aí eu já não eu prefiro escolher esse suporte do BTC, que é um suporte de muito tempo, já é um suporte que vem lá desde janeiro. Se eu olhar aqui, cara, para o Ether, a gente está falando de um suporte de 3 dias atrás só. Então eu olharia mais para o BTC e menos para o Ether. Só que a gente sabe também que a dominância do BTC ela está caindo. O BTC tem essa dificuldade, isso daqui é padrão do mercado cripto, tá? O padrão do mercado cripto é BTC sobe, depois ele tem dificuldade para passar alguma região e durante esse período a gente tem as altcoins performando muito melhor do que o BTC. A gente tem as altcoins em momento de altcoin season. E a gente vê que o BTC perdeu dominância nesse período. Obviamente ele tá aqui, ó, em um suporte que para mim não é um suporte tão forte. Eu espero que a dominância ela venha buscar patamares mais baixos, como os 42% aqui, e a gente pode continuar com essas movimentações de alta ainda nas altcoin season. Como que a gente vai saber se ele vai vir buscar essa região ou se ele vai se segurar aqui? Cara, formou candle de reversão nesse suporte, esquece, a gente vai continuar subindo na dominância e aí o BTC vai chamar mais atenção, seja para queda ou seja para alta. Se não tiver candle de reversão, continuar a movimentação, cara, a gente pode continuar perdendo essa região. Veja que o RSI da dominância chegou em regiões vendedoras, né? Abaixo de 50, quem domina são os vendedores. Acima de 50, quem domina são os compradores. E aí a gente pode olhar para as altcoins, a gente pode olhar para AGIX, por exemplo, que é um ativo que, cara, deu muito lucro aí para todo mundo. A galera que tá lá no Telegram conseguiu surfar bastante, não só a galera do Telegram, a galera aqui do YouTube também conseguiu surfar bastante. Inclusive, se você não tá no Telegram, cara, link aqui na descrição. O Telegram é simplesmente um chat onde você consegue mandar pergunta e eu consigo responder sua pergunta, tirar suas dúvidas também, beleza? 100% gratuito até o momento, não sei se vai continuar assim, mas se você quiser entrar lá para nossa comunidade para poder trocar uma ideia lá, clica aqui no link abaixo nos comentários, fixado nos comentários ou na descrição. Mas olha só, a AGIX, cara, eu procuraria por olhar AGIX em ponta de compra, mesmo nessa região que ela está aqui, já olharia para simplesmente comprar dentro dessa região. A gente já vê que tem forças compradoras, teve 2 candles de reversão aqui, obviamente ela pode perder essa região, terceira vez que ela tá vindo aqui, ela pode perder essa região, mas entrar dentro dessa zona aqui, a gente tem um stop bem curto que seria nessa linha branca, um pouco abaixo desse fundo anterior aqui. E olha só, a gente vai ter um stop, cara, mais ou menos dessa região aqui, um stop de 14%. É um stop grande para você pensar? Obviamente que é um stop grande, a gente está falando de uma altcoin, não estou falando do Bitcoin. Só que olha só, como que para o gain, a gente tem 50% de alta ali, caso ela volte para o topo anterior ali. Então, a AGIX está começando a entrar em uma região que pode ser uma região de buy zone, que seria mais ou menos essa região aqui. Ela já demonstrou candles de reversão, ela já demonstrou interesse comprador aqui no gráfico de 1 hora. Vamos puxar o gráfico de 4 horas só para a gente ver? Olha só, no gráfico de 4 horas, ela teve sombra nessa região aqui, então tem um interesse comprador dentro dessa região. Então, entrar em AGIX, novamente, isso aqui não é recomendação de investimento, é simplesmente uma boa região para estar entrando. Só que não esqueça do stop, porque se a AGIX perde essa parada aqui, cara, não queira ficar para apagar a luz. O que é apagar a luz? Ativo extremamente
hypado, cara. O que tá movimentando é só notícia, é só hype. Nem a análise técnica funciona muito nesses cenários, quando a gente tem esses hypes dessa maneira, cara, subindo 1.200% em alguma semana. Isso daqui é puramente hype. Então, tem que tomar cuidado. Entrou em uma operação, tem que ter o stop. Não entra sem stop. Não vai falar que você é holder desse ativo, porque, cara, você não holda esse tipo de ativo assim no hype. Se quiser, você compra na baixa, espera consolidar a tese e lá na frente você começa a holdar esse ativo. Beleza? Mas já olharia para buy zone dentro dessa região aqui, até mesmo já tomaria entrada aqui dentro dessa região, só ficaria um pouco mais de olho, porque caso o BTC venha a cair, obviamente, caso a gente venha perder esse fundo aqui, aí a gente pode ter essas lapadas para baixo, perdendo regiões de suporte. Mas eu não gosto muito de ficar olhando sempre para o vizinho para tomar decisão. Você olha para o vizinho para entender o que está acontecendo. Então, você olha para o mercado americano, que é o vizinho, para entender o que está acontecendo. Você olha para o BTC para entender o que está acontecendo. E simplesmente você toma a decisão pautada em cima do ativo que você está olhando. Você olha para o vizinho para entender o que está acontecendo, qual que é a probabilidade. Pô, o BTC está com probabilidade de ir para baixo, a gente está com as ações americanas com probabilidade de ir para baixo, o que você vai fazer se você tomar entrada em Ajax? Gerenciar o risco, gerenciar a operação, simplesmente ver se os vizinhos vão impactar em Ajax. Pode ser que não impacte. Cara, a gente tá vendo Ajax subiu 1.200%. Que vizinho que tava impactando ela? Era mercado americano? Era BTC? Não, não era nada disso. Simplesmente o negócio explodiu e foi embora. Então, olha para o próprio ativo e toma sua decisão em cima do próprio ativo, beleza? E aí, nessa busca, né, quando a gente olha a dominância do BTC caindo, a gente vai buscar por altcoins e, cara, é aquilo que eu sempre falo com vocês, pega e não se apega, surfa altcoin, trade altcoin, entra nesses momentos, cara, para aproveitar, para colocar lucro no bolso, para desfrutar desses momentos também. O bear market foi muito intenso durante 2022, ninguém estava fazendo dinheiro, tava todo mundo ou com caixa na mão, ansioso para colocar, ocioso, né, para colocar para dentro do mercado. E nesse momento a gente está tendo várias oportunidades. Então eu fico caçando, cara, fico caçando as altcoins que estão dando momentos de oportunidades. Olha só, a gente teve a DYDX simplesmente rompendo regiões de resistência aí recentemente. Opa, calma aí. Rompendo essa região aqui, ó, de resistência ali dos 2,60. E veja só que na data de hoje a gente está criando um candle de reversão aqui. Se a gente descer para um time frame mais curto, para um gráfico de 4 horas, a gente pode ver o que está acontecendo. E olha só, no gráfico de 4 horas a gente está tendo uma tentativa também de uma formação de fundo duplo. Perdeu essa região, mas já voltou logo em seguida, caracterizando um falso rompimento. Simplesmente veio aqui, pegou o stop de todo mundo que estava aqui embaixo e simplesmente ela está tentando reverter. Então a gente tem mais um ativo também dando oportunidades de entrada, que são oportunidades com stops curtos. A gente está falando 10% de stop para um take ali de 25% de gain, caso volte lá para o topo. Então, a gente está entrando em regiões com uma probabilidade maior de reversão. Obviamente, se o BTC é o que eu falei, se o BTC despencar, a gente pode ter as altcoins despencando, mas até o presente momento, a gente vai se segurar nessas regiões. Se o BTC despencar, não é certeza que essas altcoins vai cair também. Então a gente tem oportunidades no mercado nesse momento, é simplesmente estar analisando várias e várias altcoins, pega e não se apega, não fica gamado em Ajax, por exemplo. Cara, sai por aí procurando aonde você tem oportunidade, aonde você está em região de suporte. Os ativos que estão em região de suporte é ponto de entrada. Os ativos que não estão em região de suporte não é ponto de entrada, beleza? Eu vou ficar um pouco fora das operações
Nesse momento, prefiro esperar um pouco, como eu estou vendendo no mercado americano. Quero esperar um pouquinho aí para ver como tudo isso vai passar, como que as coisas vão se comportar, para daqui a pouco olhar para uma compra, uma ponta compradora novamente, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, um forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Valeu!